Cheguei aqui, ó, no meu aumento, do outro lado, no meu última marcação, né? Vou fazer meu último bloco de 4 pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos, tá? Que eu fiz 4 em todos os bloquinhos 13, né? Aí, eu vou continuar ponto sobre ponto, aonde tem 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, e onde tem 3 correntes, vou continuar. Não vou nem pausar o vídeo aqui, porque aqui é igualzinho do outro lado, tá? Aonde tem 3 pontos, é ponto sobre ponto, e onde tem 3 correntes, são 3 pontos no mesmo lugar. Só ali onde tem 2 correntes, né, que é no finalzinho, que nós vamos fazer 2 pontos altos só no espacinho. Ó, aqui chegou os 3 pontos finais aqui, ó. Aqui, vou falar pra vocês, ó, aqui tem 2 correntes, tá vendo? Que é o último espacinho. Então, eu faço só 2 pontos altos, e aqui, ó, tem 3 pontos. Então, eu faço o primeiro, que lembra que a gente pulou um ponto lá no começo? Vou fazer o segundo, ele fica meio apertadinho aqui, que ele tem ponto baixíssimo aqui por cima, mas dá pra pegar o ponto direitinho, tá, ó? É que tá enroscando aqui a agulha. Tô precisando trocar essa agulha já. Aí, ficou o último pontinho aqui. Eu não vou fazer ele. Eu já vou vir aqui na terceira corrente. Vou puxar meu ponto baixíssimo, ó. E ele já vai pro lugar, tá? Agora, deixa eu explicar aqui pra vocês. Aqui, ó. Pulando esses 3 pontos do leque, tá vendo aqui, ó? Pulando esses 3 pontos. A partir desses 2 pontos, contando todos esses pontos aqui dessa carreira, chegando lá no final, antes dos 3 pontos do leque, eu tenho 126 pontos altos aqui, tá? Nessa carreira toda ficou com 126. Colocando todos os nossos aumentos, tá vendo, ó? Como ela chega no lugar, ela não fica mais erguida, mas se seu ponto for apertado, você pode usar uma agulha maior, tá, ó? Ela assenta todos os pontos, vão para os seus devidos lugares. Fica bem bonitinha, tá? Então, finalizamos aqui essa quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. E vamos para a próxima. A próxima também vai ser de ponto sobre ponto. Vai ser mais uma carreira de pontos altos, tá bom? Então, a gente vai dar sequência assim. Fechou aqui com ponto baixíssimo, vamos andar com os pontos baixíssimos até chegar no leque. Vou subir minhas 3 correntes, vou fazer meu leque, completando aqui os 3 pontos, igualzinho todas as demais carreiras de baixo, tá? Que a gente já fez. Aqui é só uma sequência do que a gente já fez na parte de baixo, tá? Completei meus 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Voltei aqui na nossa quina, né? No nosso leque da quina, laço meu fio, vou pular esse primeiro, que tá bem escondidinho aqui, ó, e vou para o segundo. Eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum, é só acompanhar a carreira de baixo e fazer ponto sobre ponto, até a gente chegar lá perto da outra quina aqui, do leque, tá? Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, que a gente vai pular esse último pontinho aqui e fazer a nossa quina igual a gente fez aqui do outro lado, tá bom? Então, aqui é só dar a sequência de ponto sobre ponto, quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, eu trabalhei todos os meus pontos sobre pontos, aí ficou faltando um ponto alto aqui, tá vendo? Antes de chegar nas 2 correntes, aí aqui eu vou trabalhar a minha quina. Vou virar um pouquinho aqui. Vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Aqui, antes da gente iniciar aqui a lateral e a parte oval, nós vamos colocar os aumentos, tá? Aqui nessa carreira também tem aumentos, tá bom? Nessa segunda carreira. Eu vou precisar aqui nessa segunda carreira, eu vou precisar de 7 aumentos. Quem tá acostumado a assistir minhas aulas aí, sabe que eu faço aumentos aleatórios, tá? Eu não conto muito, não. Só quando for necessário mesmo, eu conto. Eu vou tirar aquela marcação daqui, ó, que eu não tirei ainda da carreira anterior. E eu vou precisar de 7 marcadores. Então, deixa eu pegar meus marcadores aqui, bonitinhos.
Ó, como eu vou fazer aumentos ímpares, eu preciso de 7, eu vou seguir aqui o meio, tá vendo? O meio da nossa parte aqui, ó. Eu vou seguir aqui o meio com a mão. Vou chegar lá no meio da parte oval, aqui, ó. No meinho aqui. Mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar uma marcação. Como eu vou precisar de 7, eu marco um no meio, coloco 3 para um lado e 3 para o outro. Aí vai dar certinho a nossa marcação. Aí, se você quiser contar, você conta 9 pontos e põe um marcador. 9 pontos e põe um marcador. Mas eu faço assim, ó. A minha distância de 3 dedos, pra mim, dá de 9 a 10 pontos, mais ou menos. Aí eu coloco uma marcação. Aí eu coloco mais uns 3 dedos. Ó, distância, né, de 3 dedos e mais uma marcação. Aí eu venho aqui, pego mais um marcador, uma distância de uns 3 dedos, que dá uns 9 a 10 pontos e põe uma marcação. Então, aqui eu já coloquei 4, me baseei pela do meio, 3 para um lado, vou colocar mais 3 para o outro. Uma distância de 3 dedos. Tá? Se você não quiser contar, não precisa. Só a distância mesmo já é o suficiente, tá? O importante é esses aumentos ficarem só na parte oval, tá bom? Porque daí dá certinho. Nessa parte reta aqui, ó, não coloca aumento. Procura colocar só na parte redondinha aqui da parte da frente. Então, agora voltamos lá na nossa quina, né? Venho aqui, laço. Ó, não esquece que aqui tem um pontinho escondidinho. Nós vamos trabalhar ele também, tá? Agora a gente trabalha ele também. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, até a gente chegar lá na nossa primeira marcação. Ali, ó, se você não tiver o marcador, pode amarrar um fiozinho aí de outra cor, só para você saber aonde vai ter o seu aumento, tá? Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, ó. Vou trabalhando cada ponto um ponto alto. Quando chegar lá na nossa marcação, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, trabalhei todos os meus pontos, ponto sobre ponto, e cheguei na minha primeira marcação. Na marcação, você vai colocar 2 pontos altos. 1, 2 no mesmo lugar. Ok? Vai ficando assim, ó. Aí, eu vou continuar trabalhando ponto sobre ponto, até chegar na próxima marcação. Aí, eu vou repetir a mesma coisa. Cada marcação dessa, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Vai continuando assim os pontinhos. Ó, ponto sobre ponto. E na marcação, que já chegou aqui, ó, na próxima marcação, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui não tem segredo nenhum. Ponto sobre ponto, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar, entendeu? É só uma repetição. E aqui também eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu retorno com vocês, tá? Trabalhamos aqui toda a nossa carreira, ó, rodeadinha de pontos altos, tá? Fizemos os 7 aumentos, já tirei aqui minhas marcações. Aí, trabalhei aqui ponto sobre ponto, depois da última marcação, até esses 3 pontos aqui do leque da carreira de baixo. Trabalhei os 3. Cheguei aqui nas 3 correntes, vou contar aqui uma que tá bem escondidinha, 2, 3. Ó, minha corrente tá bem escondidinha aqui, ó. E vou puxar meu ponto baixíssimo, tá? Finalizando assim a 6ª carreira. Agora, aqui na parte reta, a gente vai andar, né, com aqueles pontos baixíssimos de sempre, que a gente tava andando até chegar no leque. Agora, aqui, ó, só vou travar uma corrente. Pra mim chegar no meu molde da tampa que eu uso, eu vou pegar aqui a minha tampa de plástico que eu uso como molde para explicar para vocês que essa parte aqui de cima falta um tantinho para chegar no molde. Então, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta aqui. Vamos esquecer agora a parte oval por enquanto. Vamos trabalhar carreiras de ida e volta. A gente vai repetir esse desenho aqui em cima, para acompanhar e dar a altura que a gente precisa, tá? Vou pegar meu molde aqui e já venho explicar para vocês o que a gente vai fazer. Peguei aqui minha tampa, eu uso uma tampa antiga, ela tá até feinha aqui de tinta, que ela tava ali. Ó, uma tampa, eu uso a tampa normal, padrão, tá? Ai, desculpa, bateu aqui, a tampa padrão. Vou colocar aqui por cima, me atrapalhando aqui que eu tenho pouco espaço. Ó, tá vendo? A parte redonda da tampa tá aqui, eu vou chegar meu crochê aqui em cima dela, certo?
Ela ainda não chegou o suficiente, tá faltando um dedo na lateral, tá faltando um dedo aqui na frente para chegar e tá faltando um dedo aqui na lateral, pelo meu ponto, tá? Se o seu ponto é muito apertado, pode usar uma agulha maior, que é para ficar bem maleável, bem... E aqui, ó, na parte de cima, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Ainda tá aparecendo plástico. Ainda tá faltando umas carreiras aqui para completar o tamanho que eu preciso. Então, nós vamos fazer aqui carreira de ida e volta, tá? Eu acho que deu para entender direitinho. Na aula do sapinho, eu dou uma outra explicação lá, que eu mostro de cima, se vocês quiserem dar uma olhada lá no final da tampa do vaso lá do sapinho, eu acho que é no vídeo... Eu vou procurar o vídeo, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá? Desse vídeo, lá eu explico de cima o que acontece com a tampa. Eu uso molde de papelão lá, de isopor, antigo também. Lá eu explico direitinho, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar como link da aula do sapinho. Aí vocês clicam aí e assistem lá pra ver como que eu expliquei lá também, tá? Que os modelos, os bichinhos são o mesmo, eu só mudo a cor e os detalhes, e o bichinho, tá? São o mesmo. Então, aqui, ó, vamos trabalhar a parte reta, carreiras de ida e volta. Já chegamos aqui no nosso leque, né? Ó, andamos com um ponto baixíssimo. Aí, quando a gente chegar aqui no nosso leque, a gente vai trabalhar assim. 1, 2, 3 correntes. 3 correntes. Vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui do leque, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu trabalhei em cima desses 3 pontos, que é do leque da carreira de baixo. Fiquei com 4 pontos, contando com a corrente. 1, 2, 3, 4. 3 correntes de intervalo. Pulo 3 pontos de base. Vou no 4º ponto e trabalho meu ponto alto. 1, 2, 3, 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Só esse primeiro bloco e esse segundo vai ser de 4 pontos. O restante vai ser de 3 pontos. E lá no final vai ter também 2 blocos de 4 pontos. Então, eu vou explicar aqui, depois eu volto mostrando para vocês de novo, tá? Então, aqui são 4 pontos, 3 correntes, pula 3 pontos de base. Sempre vamos fazer 3 correntes e pular 3 pontos de base, tá? Só muda esse primeiro e segundo bloco aqui e os últimos. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, pulo 3 pontos de base. Vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base. No 4º, faço meu bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos altos. Lembrando que depois eu volto contando aqui os bloquinhos com vocês. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos de base, faço meu bloquinho de 3 novamente. 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficando assim, bem bonitinho. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base e vou no próximo. 1, 2, 3 pontos. Vai chegando aqui, vai diminuindo o espaço, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar um bloquinho de 4 pontos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou voltar ali e explicar de novo, tá? 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base, ó. Sobraram aqui 3 pontos e a corrente da nossa quina aqui, tá? Do nosso leque. Então, eu vou trabalhar meus 3 pontos altos e dentro aqui das 2 correntes, só um ponto alto. Então, nossa carreira ficou assim. 4, 4, por 2 vezes. 1, 2, 3, 4 de 3 pontos e mais 2 de 4 pontos, tá? Então, ficou assim, ó.
tá? Deu para entender direitinho? Os dois primeiros e os dois últimos de 4 pontos e os do meio de 3 pontos. Viro o meu trabalho, que agora vai ser carreira de ida e volta, né? Deixa eu arrumar, ajustar aqui. Eu deixei larguinho só para não desmanchar o ponto. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou vir no primeiro espaço, vou trabalhar um leque de 3 pontos altos. Igualzinho a gente fez aqui na carreira de baixo. 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui são só 3 correntes mesmo. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, cada espacinho desse, que eu deixei na carreira de baixo, eu vou fazer essa repetição de leques, de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, eu vou ter 7 leques. Quando eu trabalhar meu último leque aqui, eu retorno com vocês pra gente fechar essa carreira. Trabalhei aqui todos os meus leques. Aí, cheguei aqui no final, laço. Aqui onde eu subi essas 3 correntes, eu vou pegar bem no pezinho da corrente aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Essas 4 carreiras, ela vai dando uma fechadinha mesmo, ela vai dando uma inclinadinha assim pro lado, que é para fazer o formato da tampa do vaso, tá? Fechei ali com ponto alto, viro o meu trabalho e vou para a próxima carreira. Nossa próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, vou vir para o meio aqui do leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Dentro aqui do leque, no meinho. Vai ficando assim. 1, escapou. 2, 3 correntes, vou para o próximo leque, bem no meinho dele, vou trabalhar mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Ok? 1, 2, 3 correntes de intervalo, vou para o próximo leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Tudo no meinho aqui do leque. Então, essa carreira vai ser essa sequência de 3 pontos no meio do leque e 3 correntes de intervalo. Vou fazer isso no meio de todos os leques aqui, ó. 3 pontinhos com 3 correntes de intervalo. Quando chegar no último leque aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei toda a minha carreira aqui, ó, eu fiz, ó, depois das 3 correntes aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 com 3 correntes de intervalo. Aí, quando eu cheguei aqui no final, no último leque, ó, tá vendo as 3 correntes aqui? Eu vou pegar, né, no pezinho aqui da corrente, vou fazer um ponto alto, só para fechar a nossa carreira. Viro o meu trabalho e vou fazer a nossa última carreira aqui na parte reta, tá? Pra gente agora continuar a lateral. Lembra que eu mostrei no molde? Ainda falta uma distância aqui para chegar na bordinha da tampa? Então, a gente vai dar a sequência, fazendo a volta, tá? Na tampa toda. Aqui eu vou subir 3 correntes, vou fazer ponto sobre ponto. Onde tem ponto alto, eu vou colocar ponto sobre ponto, bem bonitinho, ó, ponto sobre ponto. E aonde tem 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, vai dando a sequência, que não tem segredo nenhum. É só ponto sobre ponto, e aonde tem 3 correntes, eu trabalho 3 pontos altos. Vou usar esse padrão aqui, tá? De 3 pontos altos, mais 3 pontos altos nas correntes, ó. Vai ficando bem bonitinho. Vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando chegar lá no final, eu retorno com vocês. Em cima desse bloquinho que eu retorno com vocês, pra gente dar sequência. Trabalhei aqui toda a minha carreira. Agora, tem um detalhe importante aqui, tá? Aqui, essa carreira nós estamos trabalhando, mas o nosso círculo aqui está do avesso. Se você ainda não sabe muito identificar o avesso, deixa o fiozinho para arrematar por último, porque aqui, ó, tá meu nozinho aqui, ó, onde eu já arrematei com vocês. Deixa para arrematar por último, para vocês saberem onde é o avesso e o direito, tá? Nós estamos trabalhando aqui, essa sequência aqui, essa carreira toda vai ser a volta toda, a gente trabalhando do avesso. Isso é muito importante, tá? Cheguei aqui, ó,
nas 3 correntes, vou trabalhar meu último ponto. Aí, agora, daqui mesmo, eu já vou dar sequência para fazer a volta toda, mais uma carreira de pontos altos a volta toda. Vou virar meu trabalho de ladinho. Aí, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Aqui, ó, nesse ponto alto aqui, de ladinho aqui, eu vou trabalhar mais um ponto alto e mais um ponto alto dentro dele. Então, ficou assim. Subi as 3 correntes e 2 pontos altos aqui de ladinho nesse ponto alto. Aonde tem essas 3 correntes, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Aonde tem esse ponto alto, eu vou trabalhar mais 1, 2. 2 pontos altos. Tô trabalhando de ladinho agora, na lateral. Aonde tem, que foi nas carreiras que nós subimos aqui. Agora, aqui, nessa corrente também, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Deu para entender, né? Nós estávamos trabalhando assim, trabalhamos a carreira de cima, virei de ladinho, ó. Agora, eu vou dar sequência na lateral. Subi 3 correntes, na lateral, pegando ponto alto, 2 pontos, na corrente, pegando 2 pontos, no ponto alto, 2 pontos, e nessa corrente, 2 pontos. Ok? Aí, chegamos aqui, onde tem aquela quina, que nós estamos... Lembrando que aqui tá do avesso, tá vendo? Essa carreira aqui é do avesso, onde aparecem os furinhos é do avesso. Aí, aqui nessa quininha, eu vou trabalhar um ponto alto e já vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Aqui já começa o furinho da parte do avesso. Aqui tá apertadinho, porque aqui é onde tem os pontos baixíssimos que a gente sobe. Quando tem ponto baixíssimo, ela fica um pouquinho mais apertadinha pra gente puxar o ponto, mas dá pra puxar. Tá enroscando um fiozinho aqui. Ó, ponto sobre ponto, tá vendo? Cada furinho desse daqui é um ponto, é porque tá do avesso, mas cada furinho desse é um ponto. Aqui, agora nessa carreira, você trabalhando aqui, até chegar na parte oval aqui para dar a volta toda, não tem nenhum aumento. Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, vou trabalhar a parte oval, ponto sobre ponto, aqui na lateral, ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui, ó, nessa quina aqui, que a gente iniciou aquelas 4 carreiras. Quando chegar aqui, vou dar a volta toda, quando chegar aqui, ó, nesses últimos furinhos aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer esse espacinho juntos, pra fechar essa carreira, ok? Cheguei aqui na outra lateral, ó, trabalhei até aqui, chegar aquela quina, e essas são as carreiras que a gente subiu pra completar. Aí, aqui tem um ponto alto, eu vou trabalhar, ó, trabalhei até aqui na quina, um pontinho, tá vendo, ó? Então, aqui nesse ponto alto de ladinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro dele. Nessas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Vai ficando bem bonitinho, ó. Nesse ponto alto, nesse espacinho, né? Eu vou trabalhar 2 pontos altos. E lá no comecinho, a gente começou com 3 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar 1, 2 pontos altos. E aqui, ó, onde a gente iniciou aqui nesse ponto alto, bem no pezinho aqui, ó, desse ponto alto, eu vou fazer nosso último ponto alto, ok? Lembrando que aqui nós estamos do avesso. Agora, a gente vai virar do direito, não vamos trabalhar por enquanto a parte reta, tá? Que aqui já deu a altura que a gente tá precisando. Então, a gente vai virar nosso trabalho pra dar sequência. Só que aqui, ó, eu vou deixar bem larguinho, que eu vou explicar pra vocês. É nessa hora aqui... Deixa eu deixar meu fio soltinho aqui. É nessa hora aqui que eu já coloco as marcações. Tá vendo? Tem 3 carreiras. Aqui eu já consegui o tamanho que eu queria, já virou na tampa do vaso. Eu vou deixar a medida aqui pra vocês que ficou, que eu uso a tampa padrão, tá bom? A medida que ficou eu vou deixar direitinho aqui. Vou medir agora pra vocês a altura e a largura, pra vocês compararem com o de vocês. Com o de vocês. Mas, mais uma coisinha que eu ia falar. É nessa hora agora que eu coloco a marcação da redinha, tá bom? Porque na hora de fazer redinha fica bem mais fácil, tá? Eu vou vir com a medida primeiro, a largura e a altura. Aí eu já vou explicar pra vocês como que eu coloco a marcação da redinha, pra gente dar sequência e fazer o bico da nossa tampa do vaso. Medindo aqui, eu vou tirar o celular aqui do suporte pra vocês verem, ó. Medindo aqui o meinho, tá vendo, ó?
de ponta a ponta, eu coloquei a fita ali bem no meio da parte branca, eu tô com 43 centímetros dessa ponta até lá, bem no meio da tampa do vaso, ó, tá? Agora eu vou medir, eu vou dar um pause e vou colocar a fita assim, pra vocês verem quanto que tem de altura, ok? Aqui, ó, de altura ali, ó, do meinho até aqui tem 47 centímetros, ó. Deu quase 47,5, mas é porque a fita foi um pouquinho pra cima. Então, ficou com 47, ok? Só pra vocês terem uma base aí, o tamanho que vai ficar de vocês. Dependendo do ponto de cada pessoa, fica o tamanho. Mas esse tamanho meu aqui é pra tampa padrão, tá? Se acontecer de vocês, de ficar muito pequena, passa uma carreira a mais de ponto alto aqui do lado, ó. Tá vendo? Nós paramos aqui. Vai sem aumento nenhum e passa mais uma carreira, tá? Não tem problema. Só não pode colocar nenhum aumento nem nada pra não alterar na hora do bico, tá? Mas pode passar uma carreira a mais. Agora, no ponto que tá aqui, ó, nós vamos colocar as marcações pra gente já deixar a marcação da redinha pra gente fazer mais pra frente, ok? Aqui nós estamos com o nosso lado direito, tá? Eu vou dobrar aqui, ó. Dobrar o meio, tá? Pra gente achar o meio, ó. Tá vendo essa ponta aqui? Desculpa o barulho aí, pessoal, mas minha cachorrinha tava chorando, ó. Eu dobrei, tá vendo? Só pra me achar o meio aqui, ó. Dobrei, ó, ao meio. Aí, nesse meio aqui, ó, na pontinha aqui, eu vou colocar uma marcação, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos aqui no meio. Aí, deixa eu colocar só a marcação aqui e explicar pra vocês. Ó, estamos aqui do lado direito, certo? Dobrei ao meio. Aí, lá no meinho, lá da minha peça, aqui, ó, no meio da minha peça, eu coloquei uma marcação. Só que essa marcação, ó, lado direito, essa marcação vai ficar só no fiozinho de trás. O fiozinho da frente vai ficar livre, tá bom? Aí, aqui nós vamos contar, aqui tem que contar. Algumas coisas é necessário contar, tá bom? Lá nos aumentos aqui, ó, eu faço aleatório, mas aqui tem que contar, redinha tem que contar, tá bom? Então, eu vou colocar 11 marcações. Eu ia falar 11 aumentos. 11 marcações. Então, eu coloquei uma aqui. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponto de número 10, vou colocar outra marcação. Pegando só no fiozinho de trás. Vou contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais uma marcação. Prendendo só atrás. Aí, assim, eu vou colocando. Coloquei uma no meio, vou colocar 5 desse lado e 5 desse, completando as 11. Vou colocar mais uma aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É sempre no número de ponto no ponto de número 10. Dei uma enroscada aqui, na trava-língua. Aí, conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ó. Aqui eu coloquei 4, um no meio, né? 4, vou colocar mais um e vou colocar 5 do lado de lá. Vou colocar esse último quinto aqui com vocês, aí o lado de lá eu coloco e volto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A marcação aqui da redinha, a direção da redinha, ela fica um pouquinho abaixo do meio aqui, tá vendo? Ó? Ela pegou aqui, ó, um pouquinho abaixo do meio aqui do nosso círculo. Então, eu vou contar de 10 em 10 desse lado, vou colocar as minhas marcações e volto com vocês pra gente já dar início às últimas carreiras pra fazer o bico. Prontinho, coloquei todas as marcações, ó, tá tudo certinho, as 11, tá? 5 pra um lado, 5 pro outro e no meio. Aí, voltei lá, virei meu trabalho aqui todo lado direito, tá? Aí, nós vamos fazer essa carreira de bloquinho de 3 pontos com 3 correntes de intervalo. Então, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes, vou pular esse primeiro furinho, vou no segundo e vou trabalhar ponto sobre ponto aqui até completar 3 pontos contando com a corrente. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou para o terceiro ponto aqui, vou fazer meu bloquinho de 3 pontos sobre ponto. Ok? 1, 2, 3 correntes, ó, vai ficando assim, ó. Aí, vou utilizar sempre, pular 2 pontos de base, 3 correntes de intervalo, tá? Pulou 2 pontos, vou para o terceiro ali e já faço meu bloquinho de 3. Ponto sobre ponto.
Um do ladinho do outro, tá? Minha carreira vai ser toda assim, não tem segredo nenhum. 3 pontos altos, 3 correntes, pula 2 de base. Quando chegar, eu vou trabalhar aqui, quando chegar aqui no meio, na marcação do meio que eu coloquei, depois que eu passar 5 marcações, aqui na marcação do meio, nessa rosinha aqui, ó. Quando chegar aqui no meio, vai ter uma alteração, tá? Em vez de 2 pontos, nós vamos pular 3, porque essa carreira aqui sobra 1 ponto. Então, eu deixo ele aqui em cima, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos, 3 correntes, pulando 2 espaços, por toda a base. Quando chegar aqui no meinho, ó, eu volto com vocês, ok? Voltei aqui com vocês, lembrando que quando chegar nas marcações, ó, aqui chegou na primeira marcação, ó, 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer esse ponto aqui normal, e o ponto da marcação, eu vou deixar aquele fiozinho lá, vou pegar só no fiozinho da frente, ó. Porque é aquele fiozinho lá que nós vamos usar para prender as nossas bases para fazer a redinha, tá? Então, não tira essa marcação. Cada vez que você precisar trabalhar e tiver a marcação aí, você vai pegar só no fiozinho da frente. Vou fazer mais uma com vocês aqui, só para não ter nenhuma dúvida. 3 pontos altos. 3 correntes. Ó, vai ficando assim. Pula 2 pontos de base, faço meu ponto normal. O próximo já tá com a marcação, ó. Então, eu vou deixar aquele fiozinho lá da marcação para trás e vou pegar só o fiozinho da frente. Tá, ó, a marcação continua lá. Não tira. Então, eu vou fazer aqui toda a minha base, chegando ali no meio, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na marcação do meio, que é naquela marcaçãozinha rosa. Então, aqui, ó, perto da marcação do meio, eu vou fazer 3 correntes e vou pular 3 espaços, tá? Vou no 4º espaço. Meu 4º espaço até deu aqui, ó, junto com a marcação, tá? E vou fazer assim, a única vez que eu vou pular 3 pontos é aqui, tá? O restante eu vou pular só 2 pontos de base, que é pra gente já tirar aquele ponto que tá sobrando aqui nesse local para bater certinho lá quando a gente chegar lá do outro lado, tá bom? E lembrando que nós vamos trabalhar esses motivos aqui, ó, só na parte oval, tá? Na parte reta lá, quando a gente chegar lá, a gente não vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui todos meus pontos, até chegar lá na outra ponta. Quando eu chegar lá, ó, vou trabalhar todo aqui, passando pelas marcações. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. A parte reta, nós não vamos trabalhar agora. Só depois quando a gente mudar de cor, ok? Então, eu vou dar continuidade aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Fiz meus 3 pontos, 3 correntes, pulei 2 pontos de base, aí sobraram os 2 pontos altos e aquela correntinha. Então, eu já fiz os 2 pontos altos e a correntinha aqui, ó, bem no pezinho da corrente, eu trabalho meu último ponto, ok? Agora, eu vou falar pra vocês a quantidade que ficou certinha aqui de espaços, para o nosso bico bater certinho, ok? Nós ficamos aqui com 32 espacinhos abertos, tá? Tem que dar certinho para na hora do bico ele ficar bem bonitão, tá bom? Viro aqui meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3 correntes. 3 correntes. Vou vir no primeiro espacinho aqui, vou trabalhar meu leque de 3 pontos altos. Então, vai ser só uma repetição daquelas carreiras de leque. 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Nós vamos trabalhar essa carreira, aí vamos trabalhar mais uma com a cor pink, depois a gente vai mudar de cor. Aí sim, nós vamos começar a trabalhar aqui na parte reta, mas por enquanto é só carreira de ida e volta na lateral, tá? 3 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar, formando o nosso leque. Laço, vou para o próximo espaço, trabalho 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Ok? Aqui não tem segredo nenhum. Vou trabalhar essa sequência, todos os espacinhos vão ter 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando chegar lá do outro lado, no último espacinho, eu volto com vocês. Ok? Cheguei aqui no final, lá no último leque, vou terminar de trabalhar meu leque aqui, que falta um ponto alto. E vou laçar meu fio e vou fazer um ponto alto aqui, ó, em cima dessas 3 correntes aqui, ó, bem no pezinho aqui da corrente,
eu vou fazer um ponto alto, tá? Vou virar meu trabalho e vamos fazer a última carreira nessa cor, tá? Pra depois a gente já mudar o fio pra gente trabalhar o nosso bico. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes e vou prender um ponto baixo aqui no meinho do leque. Agora as demais argolas de corrente vão ser com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no meinho do leque e prendo meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no meio do próximo leque e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prendo com ponto baixo. Nossa carreira vai ser toda assim, fazendo 5 correntes e prendendo no meio de cada leque, pela volta toda, tá? Quando eu chegar lá no último leque, lá do outro lado, aqui, ó, do outro lado, eu volto com vocês, pra gente finalizar com essa cor e começar a fazer o bico já da nossa tampa do vaso. Mas daqui não tem segredo nenhum, é só 5 correntes, 3, 4, 5, e prende no meio do leque com ponto baixo, ok? Só para não ficar nenhuma dúvida, na hora que vocês estiverem fazendo essa argola de corrente, ele vai ficar emborcadinho assim, ó, tá vendo? Ele vai começar a virar, igual um chapéuzinho. Aqui é a parte de dentro, onde a gente deixou as marcações para a redinha, ele vai ficar assim mesmo, todo emborcadinho. Porque as minhas tampas, elas encaixam certinho no vaso, vocês podem ver na foto aí do começo do vídeo. Não fica aqueles babados, não dá onda, tá bom? Então, é emborcadinho mesmo que vai ficar, ó, bem, na hora que você colocar ela na tampa do vaso, ela vai se encaixar perfeitamente, tá? Não se preocupe aí que não está errado, não, é desse jeito mesmo, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei minha última argola aqui de correntes. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Tá vendo as 3 correntes aqui onde eu iniciei ali o leque? Eu vou trabalhar um ponto alto aqui. Ou você pode fazer assim também. Trabalhar como é a última carreira, 3 correntes. E vir aqui no pezinho da corrente fazer um ponto baixíssimo. Tá? Eu vou deixar o meu assim. Vou cortar aqui o meu fio e já vou vir com o fio lilás pra gente fazer a primeira carreira do bico, ok? Cortei aqui meu fio, ó, voltei com vocês só pra me puxar aqui, ó, e travar esse fio, tá? Agora eu vou lá naquela, ó, que aqui nós estamos do lado direito, tá? Agora eu vou lá naquela ponta, do lado de lá. Pode ser na ponta do lado de lá, pode ser em cima desses pontos altos. Eu vou iniciar em cima dos pontos altos pra gente fechar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, você vai pular aqui, ó, qualquer ponto alto desse aqui, furinho de ponto alto aqui da parte reta, eu vou iniciar aqui nesse terceiro aqui. Eu vou pegar meu fio lilás, vou amarrar aqui meu fio lilás aqui, ó, pegar ele aqui. Agora a gente vai trabalhar a parte reta, começando da parte reta, dar a volta em toda a peça e terminar aqui, tá? Deixa um fiozinho, dá um nozinho só é suficiente. Agora eu vou andar por cima desse fio aqui para depois a gente arrematar ele. Aonde eu amarrei, eu vou subir 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Aí, eu vou fazer pontos baixos por toda essa base aqui reta, já escondendo esse fio aqui, tá? E deixa um pedacinho dele aparecendo, só pra depois a gente fazer o nozinho de segurança. Ó, pontos baixos, tá vendo? Introduz agulha e puxa de uma vez. Introduz agulha, 2 lacinhos e puxa de uma vez. Então, eu vou trabalhando aqui meus pontos baixos. Ó, vou deixar esse pedacinho de fio aqui abandonado pra depois a gente amarrar. Vou fazer pontos baixos por toda essa base reta, até chegar pertinho aqui da ponta, tá? Quando chegar aqui, ó, que terminar todos esses pontos altos, porque aqui tem ponto alto de ladinho, aqui tem outro espacinho, aqui tem outro espacinho, nesses 3 espacinhos eu volto pra fazer junto com vocês. Mas aqui na parte reta não tem segredo nenhum. É só ir fazendo pontos baixos, porque depois a gente vai vir com a última carreira, que é na cor branca, e fazer o acabamento na volta toda pra nossa tampa do vaso ficar bem linda, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, quando chegar ali eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, nos últimos pontos altos, aí tem ponto alto de ladinho aqui, tá vendo? Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, que é das carreiras pra gente fazer o bico, né? Pra gente chegar lá em cima e fazer o bico. Então, aqui eu fiz 2. Nesse ponto de ladinho aqui, nessas 3 correntes, também eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí, fica bem arrumadinho, tá vendo? E aqui, onde tem esse ponto alto, também eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Vou virar o meu trabalho.
Aqui, ó, a gente tem 3 correntes, tá vendo? Onde a gente começou, as 3 correntes. Aqui eu posso fazer 2 pontos baixos, já para virar, né? Aqui, ó, pro meu... Já vou virando aqui para ficar bem bonitinho o acabamento da minha tampa. Dentro desse espacinho aqui, eu vou laçar meu fio e vou trabalhar meus pontos altos. São 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode ir fazendo e ajeitando que ele cabe os 11 pontos altos, tá? Então, depois dos 2 pontos baixos aqui, eu já vou diretão, sem corrente, sem nada. Nesse espacinho aqui, ó, nesse espacinho aqui, eu vou prender um ponto baixo. Na próxima argola. Sem corrente de intervalo também. Laço o fio, já vou direto para a próxima argola e já trabalho meus 11 pontos. Então, essa carreira vai ser toda usando esse padrão. Uma argola com 11 pontos altos, 4, 5, 6, opa, você enroscou aqui. 7, esse barbante tá tão macio, pessoal, tá deslizando na agulha. Às vezes a agulha até escapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, essa carreira vai ser toda assim, usando esse padrão de 11 pontos, prende ponto baixo. 11 pontos, na próxima argola, prende ponto baixo. Então, eu vou trabalhar minha volta toda aqui. Lá no último espacinho, nós vamos terminar com esses 11 pontos. Então, quando chegar lá do outro lado, nesse espacinho aqui, nesse último espacinho aqui, aí eu volto com vocês, ok? Tô com a minha peça dobrada aqui, que ela já tá ficando pesada, tá? Eu trabalhei aqui a base toda, usando aquele padrão de 11 pontos e prendendo um ponto baixo na próxima argola. Cheguei aqui no final, trabalhei meus 11 pontos. Agora, ó, tá vendo? Tem o fiozinho que a gente arrematou aqui, a gente vai andar por cima dele também. Aqui tem as 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos, sem nenhuma corrente de intervalo, tá? Já vai diretão para aquela argolinha. Aí, eu vou virar meu trabalho, vou pra parte reta. Aqui onde tem 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Deixa eu ver se minha mão não tá saindo fora aqui. Porque às vezes eu vou crochetando e a mão vai vindo pra cá. Aqui nesse ponto alto de ladinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Já vou abandonar esse fio pink aqui pra depois a gente arrematar juntas. Aí, aqui tem 3 correntes, né? Que tá de ladinho aqui também, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, ele vai ficando bem arrumadinho, tá vendo? Aí, agora, já cheguei onde eu amarrei aqui nos pontos altos. Aqui tem um buraquinho do ponto alto, mais um. E já vou finalizar aqui naquelas 2 correntes do início com ponto baixíssimo, na segunda corrente. Vou cortar meu fio e vou fazer uma correntinha aqui, eu já vou travar esse fio, tá bom? Porque depois a gente vai andar com ele aqui por trás para arrematar. Então, ele pode ficar aí, bonitinho aí, que agora a gente vai pegar o fio branco para fazer a última carreira de acabamento, tá? Aí, a gente vai fazer a parte das pecinhas da frente, o chifre, as florzinhas, a orelha. E por último, a gente vai fazer a redinha, tá? Fica mais fácil pra gente colar as coisas aqui sem a redinha, fica bem mais fácil, tá bom? Então, a gente vai fazer todos os detalhes, aí por último a gente faz a redinha e já finaliza ele. Então, vamos para a última carreira, que é no nosso fio branco. Agora, com o nosso fio branco, também eu posso começar em qualquer lugar. Como aqui já vai ter, ó, 2 arremates, aqui também já vai ter um arremate do rosa. Eu vou começar o branco aqui, pertinho do primeiro motivo aqui, do primeiro bico, tá? Então, eu vou pegar aqui em qualquer desses pontos baixos, que aqui tem um fechamento diferente, depois no final, tá? Então, aqui a gente não vai amarrar, eu só vou pegar, ó, o fiozinho e puxar tipo um lacinho. No próximo, eu vou puxar um ponto baixíssimo, eu já travo meu fio aqui. Ele vai ficar meio soltinho aqui mesmo a ponta, mas deixa uma pontinha grande, tá? Mas depois a gente vai fazer o fechamento aqui pra não ficar nenhum nó aqui, pra ele ficar todo retinho, tá? Então, eu vou fazer pontos baixíssimos por todos esses pontos baixos, ó. É só introduzir a agulha, laçar o fio e puxar de uma vez.
introduzir a agulha, puxar o fio, tudo de uma vez, ó, tá vendo? Não deixe esse lacinho muito apertado, deixa ele folgadinho, que é pra não ficar franzido o seu trabalho. Então, eu vou fazer, ó, pontos baixíssimos por toda a volta aqui, por todos esses pontos altos, ok? Vou fazendo ponto baixíssimo aqui até chegar no nosso ponto baixo. Quando chegar no nosso ponto baixo, nós temos o detalhe aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficando todo bonitinho, todo arrumadinho, é só ponto baixíssimo mesmo. Quando cheguei aqui nesse ponto baixo, nós vamos puxar um ponto baixo alongado. Aonde? Aqui, ó, no meio desses dois leques da parte pink, eu vou puxar o fio lá atrás e vou alongar um ponto baixo, tá? Eu vou arrumar ele bem bonitinho e vou travar o ponto baixo, ó. Ajeitando ele bem bonitinho, ó, ponto baixo alongado. Vou fazer novamente com vocês. Em todos os pontos altos, eu vou puxando ponto baixíssimo. É só ir puxando, fazendo essa... É tipo uma correntinha, né, o acabamento, ó. Por cima de cada ponto alto. Até completar os 11, ó. Vai ficando todo arrumadinho. E quando chegar no ponto baixo, eu vou puxar o ponto baixo alongado. Aqui, ó, nesse ponto baixo eu falo. Aqui no meio dos dois leques, na parte pink, eu vou puxar meu fio, vou alongar ele e vou travar o ponto baixo. Aí, eu ajeito ele, ó. Aí, vai ficar esse detalhinho. No meio de todos os bicos, vai ficar esse detalhe de ponto baixo alongado. E vou dar sequência aqui. A volta toda eu vou fazer assim. De pontos baixíssimos em cima de cada ponto alto, ó. Não é difícil, tá? É só você ir puxando. Parece que ele fica uma correntinha. Você faz... É uma correntinha por cima de cada ponto alto. Tá? Eu vou fazer mais uma vez o ponto baixo alongado com vocês, ó. No meio dos dois leques aqui na parte pink. Eu puxo meu fio lá atrás, alongo esse fio, ó. E travo o meu ponto baixo. Ajeito ele aqui pra ele ficar bonitinho e pronto. E dou a sequência nos pontos baixíssimos a volta toda. Então, eu vou fazer a volta toda usando esse padrão de pontos baixíssimos, ponto baixo alongado, pontos baixíssimos e ponto baixo alongado, pela volta toda. Aí, quando chegar aqui, ó, no motivo aqui, no último motivo, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte reta juntas e fazer o acabamento perfeito aqui, pra não ficar nenhum nó aparente, ok? Cheguei aqui no final, ó. Já trabalhei toda a minha volta, usando aquele padrão de pontos baixíssimos e ponto baixo alongado. Cheguei no último motivo, agora eu vou terminar aqui parte reta com vocês. Quando chegar aos pontos baixos aqui, ó, eu vou fazendo também ponto baixíssimo por todos os pontos. Lembrando que não faça muito apertado. Ah, eu peguei aqui o fio errado aqui, ó. Atrás, que é o fio pink. Lembrando que se seu ponto é muito apertado, você pode usar uma agulha maior, tá? Pra não ficar muito apertado esse ponto baixíssimo e não franzir o seu trabalho, fica bem macio. Então, eu vou andando com ponto baixíssimo aqui, até a gente chegar lá no comecinho, ó, aqui, o fechamento aqui, ele fica mais firmezinho, mas dá pra pegar também, ó. Todos os pontos baixos, até chegar ali no final. Quando chegar perto aqui, ó, da onde a gente começou, eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento perfeito aqui, pra não ficar nenhum nó, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei até meu último ponto baixo, ó, o ponto baixíssimo em cima do último aqui. Vou cortar meu fio um pouquinho grande, tá? Uns mais de 20 centímetros aqui. Aí aqui, ó, tô com o ponto na agulha ainda, tá vendo? Eu vou tirar ele todo da agulha sem fazer nada, sem fazer corrente, sem fazer nada. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, ó. Vou colocar meu fio aqui na agulha de tapeceiro, um fiozinho grande, tá, pessoal? Não deixa muito curto pra ficar, senão fica ruim pra arrematar. Aí, tá vendo que esse ponto do começo ficou soltinho? Eu vou segurar ele aqui atrás. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nesse primeiro lacinho aqui, nesse primeiro ponto baixíssimo aqui, ó, e vou introduzir minha agulha, vou fazer bem pertinho. Vou introduzir minha agulha lá pra trás com meu fio. Já vou fazer um lado da minha correntinha. Aí, eu vou pôr o fio pra frente. Vou lá no último ponto lá que eu fiz e vou colocar dentro do ponto. Vai sair lá atrás no lilás, tá vendo, ó? E já vou montar minha correntinha aqui, ó. Fiz o fechamento perfeitinho aqui pra não ficar nenhum nó, ó. Ficou todos os pontos baixíssimos, tá? Vou desmanchar, vou fazer de novo com vocês. Cortei meu fio lá sem fazer nenhuma corrente. Tirei ele todo da agulha, ficou assim, né? Aí, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou passar meu fio aqui dentro dela. E vou fazer o fechamento aqui perfeito, tá? Ó,
aquele fio tá soltinho, eu vou segurar ele lá atrás. No primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha, ó, por baixo desse ponto lá pra trás. E depois eu volto com esse fio pra frente. E no último ponto aqui, ó, que eu fiz, no último lacinho, eu vou introduzir dentro do lacinho e vou sair lá atrás. Peguei até a parte lilás, ó, tá vendo? O fechamento ficou bem perfeitinho, não tem nó aparente. Eu já vou ficar com esse fio na agulha, vou virar aqui do avesso. Porque pra arrematar, vou soltar aqui, porque eu vou fazer um nozinho. Pra arrematar, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um nozinho aqui bem levinho, sem franzir muito, porque se você franzir muito, você vai fechar muito esse ponto aqui, ele vai sumir. Só um nozinho aqui, ó, pra segurar firme, pra segurar o fio. Por isso que eu deixo um fio grande, pessoal, porque pra não ter perigo do arremate ficar muito curto aqui. Passei esse fio aqui. Vou amarrar o branco no branco. Então, eu vou... Sabe esses lacinhos brancos que ficou aqui na parte de trás? Eu vou andando com esse fio pra lá e pra cá, ó. Vou fazer um zigue-zague pra frente e pra trás. Ó. Até eu andar com ele por um tanto aqui, pra depois a gente arrematar, ó. Na parte branca, tá, pessoal? Ó, tô pegando só a parte branca. Não vou amarrar esse fio aqui no lilás, senão ele fica aparecendo muito. Então, eu vou andar com ele aqui por um tempinho, ó. Vai fazendo um zigue-zague pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá? Como se fosse um zigue-zague, pra esconder esse fio. Vou escondendo aqui esse fio. Aqui vai ficar um pouquinho demorado esse vídeo, mas fica bom porque... Pra explicar direitinho pra vocês como que eu faço meus arremates, tá? Eu gosto de andar com ele até lá, mas eu não vou andar não, vou parar com ele por aqui mesmo, tá? Pra gente poder amarrar. Aqui, tá vendo que tá aqui no branco? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse fio, vou abrir ele aqui no meio, vou distribuir aqui, ó, 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro, que ele é um fio 6, né? Então, você vai desenrolando ele assim, ele vai abrindo, tá? Aí, você pega a agulha de crochê. Nesse fiozinho aqui da frente, onde a gente ia passar a agulha aqui, tá vendo? Nesse fiozinho branco aqui, ó. Eu vou passar a agulha por baixo e vou puxar uma dessas basezinhas que eu abri no meio, vou passar por baixo desse fio branco. Aí, aqui eu vou amarrar meu nozinho. Se você usa cola, alguma coisa, aqui você já pode pôr um pinguinho de cola, pra na hora que você fechar o seu nozinho aqui, ele já ficar colado. Aí, o primeiro nozinho eu faço, não amarro muito forte, dou só um nozinho firme. Dou mais um nozinho e mais um. 3 nozinhos de segurança. Aí, eu já posso cortar meu fio. Tá? Se você é acostumado a usar cola, eu não ponho nada. Eu só deixo assim mesmo. Não coloco nada, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui. Vou fazer um zigue-zague com ele. Vou andar ele por uns 10, 12 pontos. E vou amarrar aqui. Aí, vamos lá para o outro fio, para algum fio de outra cor. Ó, o fio lilás, a gente já andou com ele aqui, certo? E aqui, quando eu finalizei também, eu andei com ele por alguns fiozinhos. Então, o lilás eu vou amarrar no lilás. Vou distorcer ele aqui. Vou abrir aqui 3 fios para um lado, 3 para o outro, ó. Abrir em 2 partes. Vou pegar numa basezinha aqui lilás, no pontinho lilás, vou passar por baixo uma dessas perninhas aqui de fio e vou amarrar. Um nozinho bem leve, mais firme, né? Segundo nozinho mais apertado e o terceiro, e já posso cortar meu fio. Meus arremates são todos assim, tá? Já corto aqui meu fio. Se você tá acostumado por cola, pode pôr um pinguinho de cola. Eu sempre amarro a cor na própria cor, tá? Eu nunca vou amarrar esse lilás lá no pink pra não aparecer o nozinho. Tá vendo o pink aqui que eu já passei ele por alguns espacinhos? Eu vou abrir ele no meio também. Fica um pouquinho longo o vídeo, pessoal, mas fica bem explicadinho, tá? Que as meninas perguntam muito aí como eu arremato. Abro ele no meio. Pego uma das perninhas do pink, porque agora eu tô amarrando o pink, ó. Uma das perninhas do pink e já passo aqui por dentro. Aí, eu vou amarrar os 3 nozinhos. Se você usa cola, essa é a hora de você pôr um pinguinho. Põe um pinguinho de cola. Faz um nozinho, porque daí ele já vai ficar firminho ali colado, ó. 2 nozinhos e 3 nozinhos. O segundo e o terceiro nozinho você pode apertar um pouquinho, tá? Então, meus arremates são todos assim. Agora, eu vou terminar de arrematar aqui todos os fios e nós vamos para os detalhes do rostinho do nosso unicórnio antes de fazer a redinha, tá? Ó, a nossa base tá toda pronta aqui, então vamos para os detalhes primeiro e depois a gente faz a redinha para finalizar essa aula, ok?